312 ao 327. 312 ao 327. Agora, o nível superior, a gente mostrou isso também em sala, né? Do 312 ao 337A e depois do 359A em diante. Certo? Então, anota aí para você seguir. Então, aqui é matéria para o nível superior. Só que o que acontece? A gente falou em sala também. Tem alguma coisa que a gente vai ver aqui que vai diferenciar dos crimes anteriores. É igual a usurpação da função pública aqui, ó, que é diferente da 324. Então, se você não sabe da existência desse artigo aqui, previsto no capítulo 2, você vai confundir na hora da sua prova. É igual aqui que a gente vai ver também o contrabando desse caminho, da mesma forma. Então, querendo ou não, alguma coisa aqui pode ajudar, certo? Só para você saber disso também. Então, capítulo 2 aí. Agora, a gente saiu dos crimes praticados por funcionário público. Agora, quem que é o sujeito ativo desses crimes? É o particular. Não é o funcionário público mais que pratica esses crimes. Quem pratica é o particular contra a administração em geral. O sujeito ativo, então, particular. O sujeito passivo, a administração pública, né? Administração em geral. Primeiro crime, a gente já falou sobre ele, usurpação de função pública. Usurpar. O que quer dizer usurpar? Assumir, né? Usurpação é assumir. Assumir ou tomar para si uma função. Usurpar é o exercício de função pública, aquele cara que assume uma função pública, um particular que assume uma função pública sem ser funcionário público. A gente falou que aqueles caras lá que foram presos passando por bombeiros, passando por policiais federais, sim, podem ver esses crimes aqui. Se desse fato, então sem razão, se passar por um servidor público, por um funcionário público, ele ofere vantagem, ele consegue uma vantagem, obtém um valor lá, existe uma pena específica, então é uma espécie de qualificadora do crime. Enquanto aqui no simples é uma pena de detenção de 3 meses a 2 anos, aqui se ele tem uma vantagem de 2 a 5 anos, de 3 meses a 2 anos, vai para 2 a 5 anos. Então, uma diferença bem grande. 329, resistência. Aqui eu quero que você faça uma observação para você diferenciar os artigos 329, é diferente de 330, é diferente de 331. Geralmente eles caem em provas juntos, né? É pouca coisa que vai diferenciar um crime do outro. Vamos lá. Primeiro, resistência. Opor-se à execução de um ato legal mediante violência ou ameaça. Opor-se ao que? Deixar de fazer, né? Aquele policial que vai prender o cidadão, fala para ele, coloca a mão para trás, deita no chão, coloca a mão para trás. E ele deixa de cumprir esse ato legal do policial, mas ele utiliza da violência ou da ameaça. Se ele utilizou violência ou ameaça contra um ato legal, observação aqui, é um ato legal de funcionário competente para executar ou a quem esteja prestando auxílio. Então ele vai responder por esse crime. Agora, observação importante, tem que ser um ato legal, né? Agora, aquele policial que for agir com abuso de autoridade, aí ele sai da legalidade do ato, ele entra na ilegalidade. Então aqui, o particular que se opõe ao ato ilegal, ele não responde por crime, certo? Ele não vai responder por crime
se o ato for ilegal. Cuidado, porque pode ser questão de prova, pode fazer uma pegadinha aí. Se ele colocar um i aqui antes do legal, a questão já vai estar errada. Tranquilo? Presta atenção nisso então. Então, mediante violência ou ameaça. Agora, o que é importante? Funcionário então, contra o funcionário público, aquele funcionário público que é competente para isso, ou até quem esteja lhe prestando auxílio. Então, o particular que vai ajudar o policial. O policial está tentando prender o cara, né? Fala para o cara pôr a mão para trás lá e deitar no chão, o cara não faz. Aí vem o particular do policial. Mas não, o policial pode deixar que eu te ajudo aí, né? Acontece? Pode ser que sim, né? A gente não costuma ver isso não. Geralmente as pessoas fazem a correr da polícia ou começam a filmar ali, né, e tal. Mas enfim. Aí, se esse ato de violência ou de ameaça for contra também o particular, responde da mesma forma pela resistência. Certo? Responde da mesma forma, como se fosse o funcionário público. Tranquilo? Vamos seguir. Parágrafo 1 fala: se em razão desse ato da resistência, né, não se executa, então não consegue prender o cara em razão da resistência dele, tem uma pena maior, de 2 meses a 2 anos, que era anterior, agora vai de 1 a 3 anos de reclusão. Então tem uma qualificadora aqui, se não consegue consumar o ato legal ali que estava sendo feito. Parágrafo 2º, as penas desse artigo são aplicadas sem prejuízo das correspondentes à violência. Se essa violência aqui, se resulta uma lesão corporal, por exemplo, gera uma lesão no policial, além dele responder pelo 329, ele responde também pelo 129, que é o artigo lá do Código Penal que fala da lesão corporal. Tranquilo? Vamos seguir. Agora, 330. Desobediência. Desobedecer a ordem legal, novamente, de funcionário público somente. Desobedecer. Aqui, não falou em violência ou ameaça. Então, aqui, não há violência ou ameaça. Aqui ele só desobedeceu. O cara falou, o policial falou para ele colocar a mão para trás e deitar no chão, ele só não colocou, mas ele não resistiu à prisão, entendeu a diferença? Ele não agiu com violência ou com ameaça, ele só não fez o que o policial mandou ele fazer, ele só desobedeceu. Então, desobedeceu, não há violência ou ameaça. Resistência é quando há uma violência ou ameaça. Desacato. Olha o desacato aqui, Desacatar. O que é desacatar? É ofender, mesmo que ofender. Ofender. Humilhar. Ofender ou humilhar é o desacato. Então, aquele particular que está sendo preso ali, por exemplo, já está prendendo ele, e ele desacata, ele ofende, ele humilha esse funcionário público, esse policial que está no exercício de sua função ou em razão dela. Então, o particular vai responder pelo crime de desacato. Tranquilo? Quando ele ofende ou quando ele humilha. Vamos lá. O que eu quero observação aqui que é importante? Ele pode responder ao mesmo tempo por desacato e por desobediência, sem problema algum. Ou por desacato ou irresistência, também responde. Então, se ele ofende ao policial, xinga ele ali, fala isso, aquilo para ele, e ao mesmo tempo ele resiste à prisão com uma violência ou com uma ameaça, ele responde pelo crime, pelos 2 crimes, né? Pelo desacato e pela resistência, sem problema algum. Certo? E eu quero falar também, esse desacatar, o fato de desacatar, humilhar o funcionário público, não é somente com palavras.
Gestos também podem configurar desacato. Pode ser que esteja sua prova? Pode ser que sim. Então, apontar o dedo para o policial enquanto está sendo preso ali pode configurar um desacato. Não é somente palavras, gestos também configuram um desacato. Certo? Tranquilo? Então vamos seguir então. Próximo artigo 332 é o tráfico de influência. Eu já quero diferenciar para vocês, então que saem desses três aqui. O 332, que é o tráfico de influência, ele é diferente do 357. O que é o 357? É o crime chamado de exploração de prestígio. Exploração de prestígio. Entende uma coisa? O 357 está no seu edital da prova? Não, ele não está no seu edital da prova. Mas é importante você entender o conceito do artigo para você diferenciar eles. Né? Na sua prova vai cobrar o 357? Não vai. Mas eles cobram o 332 e você confunde um pouco. Vamos lá, 332. Tráfico de influência. Tráfico de influência, a ideia de influenciar alguém. Quando o agente particular, então aqui é o particular, ele solicita, exige. Presta atenção numa coisa, esses verbos aqui, vocês já viram eles antes? O exigir aqui a gente viu lá em corrupção, não? A solicitação aqui a gente viu em corrupção passiva também. Então, cuidado para você não confundir isso aí. Então, quando ele solicita, exige, cobra ou obtém para si ou para outrem uma vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir. Isso que vai mudar dos artigos anteriores. Não vai ser uma compulsão ou não vai ser uma corrupção passiva se colocar isso aqui, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário no exercício da função. Aqui o tráfico de influência, entenda que ele é cometido por particular, né? A gente está falando dos crimes praticados por particular contra a administração pública. Primeiro exemplo, vamos supor então que eu seja um particular, eu tenho um primo que é delegado de polícia, ou que é servidor lá da prefeitura de Ceres e está trabalhando lá na Secretaria do Meio Ambiente. E o meu primo trabalha na Secretaria do Meio Ambiente, só que aí eu tenho conhecimento que o colega meu aqui, ele está respondendo por um ato de infração contra o meio ambiente. Aí eu falo para ele o seguinte, eu estou sabendo lá que você está respondendo por aquele ato de infração lá contra o meio ambiente. Vamos fazer o seguinte, me passa R$1.000 aqui, eu vou levar esse dinheiro aqui, eu vou comunicar lá com o meu primo, que é secretário do meio ambiente, para ele dar um jeito nesse processo seu lá. Para ele arquivar aqui e acabar com isso. O que você acha? Aí ele, não, beleza, vou te passar, toma aqui R$1.000. Eu sou servidor público? Não, eu sou particular. Só que eu solicitei uma cobrança aqui, uma vantagem, né? A pretexto de influir em ato praticado por funcionário público. Eu fiz o ato falando que ia influenciar um funcionário público para praticar o ato lá, para arquivar o processo do cara. Então, eu, como particular, respondo por esse crime aqui, que é o tráfico de influência. Tranquilo? Entendeu o conceito? Agora, o que eu quero que você saiba? Parágrafo 1. A pena é aumentada, então tem um aumento de pena, se o agente, o particular, ele insinua ou alega que a vantagem é também destinada ao funcionário público. Então, eu falo para o meu colega aqui, você me passa 1.000, eu vou passar 500 para o funcionário público e vou ficar com 500 para mim, para ele dar um jeito no seu processo lá. Pode ser? Pode ser. Eu feito isso, respondo com um aumento de pena. Agora, entenda uma coisa,
o funcionário público, o que trabalha na Secretaria do Meio Ambiente, ele não sabe de nada, ele não sabe da minha conduta, entendeu? Só eu que estou praticando um crime. O meu primo lá, que é o funcionário público, né, ele não sabe de nada, né? Agora, se o meu primo, que é funcionário público, ele saiba do meu ato, aí ele pode responder por quê? Ele pode responder por corrupção passiva, se ele solicita ou se ele recebe a vantagem. Então, se eu pego essa vantagem do meu colega e chego lá no meu primo na Secretaria do Meio Ambiente, eu prego, ó, toma aqui o dinheiro que o cara me passou para você arquivar esse processo dele. E o funcionário público recebe esse dinheiro, o funcionário público responde por corrupção passiva. E eu, particular, vou responder por tráfico de influência. Tranquilo? Entendeu a diferença? Então aqui o funcionário público não sabe de nada, ele não tem o conhecimento de nada. Agora, se o funcionário público solicitar ou receber essa vantagem, aí ele responde lá por corrupção passiva. Certo? Tranquilo isso também? Agora aqui, ó. Por que eu coloquei o 357? O 357, vou voltar aqui rapidinho. O 357 é como se fosse um tráfico de influência, só que ele exige que esse funcionário público que vai receber a vantagem seja pessoa específica. Então você pode abrir o 357 lá para você ver, eu não vou abrir ele aqui agora, mas fala funcionários específicos. Fala que é um juiz, um promotor, um perito, uma testemunha, alguma pessoa assim, né? Então responde por um crime específico. A única coisa que muda é porque o sujeito que vai receber essa vantagem que eu vou influenciar é um funcionário público específico, né? Agora, se não estiver naquele rol do 357, responde por 332 aqui, tráfico de influência. Tranquilo isso? Vamos seguir? Seguinte, ó, agora, corrupção ativa. Corrupção ativa, 333. Não podemos confundir o 333 com o 317. O que é o 317? Corrupção passiva. Então não confunda 333 com 317. A gente viu corrupção passiva. Quem que responde pela corrupção passiva? A corrupção passiva que vai responder é o funcionário público. Funcionário público é quem responde pela corrupção passiva. E a corrupção ativa, quem responde pela corrupção ativa? Aqui é o particular. É o particular que responde pela corrupção ativa. Qual que é a diferença? Olha aqui os verbos, ó, 363. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público. Para quê? Para determiná-lo a praticar ou omitir, retardar ato de ofício. Então é aquele sujeito, aquele particular que oferece uma vantagem para o policial rodoviário ali para não aplicar multa para ele. Ó, policial, aqui ó, tanto aqui, vamos deixar isso quieto, toma um cafezinho aqui, porque vai ficar tranquilo. Vou embora, se for sossegado, para ele retardar com o ato de ofício. Qual que era o ato de ofício dele? Aplicar a multa para o particular. E ele oferece ou promete essa vantagem. O que pode ser questão de prova? É necessário o policial receber essa vantagem para configurar a corrupção ativa? Não. Só o fato do particular oferecer, vou te pagar tanto para você não aplicar multa, já consumou o crime,
já está consumado. Não necessita do policial receber a vantagem para ocorrer o crime da corrupção ativa, certo? Agora, se o policial ele recebe a vantagem, ele pega o dinheiro, aí o policial vai responder pela corrupção passiva, 317, enquanto o particular responde pela corrupção ativa. Tranquilo? Então diferencia isso. Aqui os verbos é oferecer ou prometer uma vantagem para praticar um ato, né, retargar um ato de ofício. Tranquilo? Enquanto aqui na corrupção passiva é o funcionário público que recebe essa vantagem ou aceita essa vantagem indevida. Tranquilo? O que pode ser questão de prova também? Às vezes já tem questão de prova de cair aqui, ao invés de o verbo oferecer ou prometer, o verbo entregar. Se o particular vai lá e entrega uma vantagem, entrega um valor indevido, sem oferecer, sem prometer nada, entregou só. O que acontece? A questão fala que o fato é atípico. Atipicidade do fato, ou seja, não vai ser crime. Presta atenção, se o particular somente entrega, cai no verbo entregar, não vai configurar o crime de corrupção ativa. Entendeu? Aí o funcionário público recebe, aí o funcionário público responde pela corrupção passiva. Para o particular responder aqui, ele tem que oferecer a vantagem. Seu policial, vou te passar aqui para você deixar de fazer isso. Pronto, toma um cafezinho. Ou ele promete, não, eu vou lá, mas eu vou voltar aqui semana que vem, eu passo aqui e te deixo dinheiro. Eu passo aqui na semana que vem e deixo R$500 para você. O policial, não, beleza, então te aguardo aqui semana que vem. E o cara some. O que aconteceu? Os dois responderam pelo crime. O particular pela corrupção ativa, que ele prometeu a vantagem, e o policial que aceitou a vantagem. Entendeu? Mesmo que não tenha recebido na hora. Mas se ela aceitou uma promessa, ele também responde pela corrupção passiva. Tranquilo isso? É o que a gente tinha para falar desses dois artigos aí, então cuidado para não confundir. O parágrafo único fala aqui o aumento de pena só. A pena é aumentada de 1/3 se em razão da vantagem ou dessa promessa o funcionário retarda ou omite um ato de ofício ou pratica o ato infringindo o dever funcional. Então, se o funcionário público, o policial lá, recebe o dinheiro e ainda aplicar a multa, então o cara paga o policial para não aplicar a multa, o policial pega o dinheiro e ainda aplica a multa. Aí o policial só responde pelo caput, só pelo início aqui, de 2 a 12 anos. Agora, se o policial recebe o dinheiro e ainda deixa de aplicar a multa, temos um aumento de pena aqui de 1/3. Certo? Tranquilo isso? Agora, 334 e o 334A, que é o descaminho e contrabando. Aqui, quem que comete o descaminho e contrabando? O particular. É diferente da facilitação ao contrabando desse caminho. A facilitação, quem comete? O funcionário público, que é o agente facilitador. Não confunda então. Aqui então, descaminho, 334, contrabando, 334A. Vamos lá. Descaminho. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Então, o descaminho está relacionado a tributo, a imposto, a não pagamento do valor devido de importação ou de exportação. Aqui, o descaminho não falou se a mercadoria ela é proibida, se ela é ilegal. Aqui só falou o cara que ilude uma mercadoria ao não pagamento de imposto. Então é aquele sujeito que vai lá no Paraguai, compra uma caixa de celular lá
e traz para o Brasil sem pagar o imposto necessário, sem pagar a importação desse produto. O produto é permitido no país, o celular é permitido aqui no Brasil? É permitido, mas ele não pagou o imposto necessário, o tributo necessário. Então ele incorreu no crime de descaminho, certo? Agora, só para diferenciar no contrabando, vamos direto aqui, depois a gente volta aqui nos incisos. No contrabando, já fala aqui, ó. Contrabando, 334A. Importar ou exportar uma mercadoria que ela é proibida. Aqui não está falando de imposto, não está falando de tributo, não está falando de valor. Está falando que a mercadoria ela é proibida. Ela é proibida o quê? A importação ou a exportação. Então, se configurar uma mercadoria que é proibida a importação e exportação, aí entra no contrabando. Cuidado na sua prova se cair alguma questão mais aprofundada sobre drogas ou armas. Existe contrabando de drogas ou de armas? Existe. Mas vai configurar o 334A? Não. Então, o cara que vai lá no Paraguai e traz drogas de lá, ele não responde pelo artigo 334A. Ele responde pela Lei 11.343 de 2006, que é uma lei específica de drogas, que trata do tráfico internacional de drogas. Então ele não vai responder pelo contrabando, ele vai responder pelo tráfico internacional de drogas. Da mesma forma as armas. O cara que vai lá no outro país, lá na Bolívia, e vai trazer arma de lá, ele responde pelo 334A do Código Penal? Não. Ele responde pela Lei 10.826 de 2003, que é o tráfico internacional de armas, certo? Falou em drogas, falou em armas, são leis específicas que tratam disso. Então, o que pode configurar o contrabando aqui? Cigarro, por exemplo, pode configurar o contrabando, porque o cigarro ele não é permitido a importação e exportação. A mercadoria ela é permitida aqui no país, cigarro é permitido fumar aqui no Brasil? É permitido, é uma droga lícita, né? Mas ela é proibida a importação e exportação, entendeu? Então vai configurar um contrabando. É diferente do tributo, de uma mercadoria lá que não paga o imposto necessário, aí configura um descaminho, certo? Outro ponto importante aqui, ó. Existe no nosso Código Penal o que a gente chama de princípio da insignificância. É importante a gente falar isso também, porque pode ser que não sua prova. Insignificante. Uma coisa insignificante tem a ideia de que é uma coisa que nem é necessária, né? É uma coisa que é dispensável. A insignificância aqui, ó, ela vai enquadrar em qual é o resultado da aplicação do princípio da insignificância. Qual que é a consequência que traz esse princípio? A atipicidade do fato. A gente falou de atipicidade já, né? O que quer dizer que o fato é atípico? A atipicidade do fato quer dizer que não é crime. O que pode ser questão de sua prova é relacionado a isso. Eu posso aplicar o princípio da insignificância no descaminho e no contrabando? Eu posso considerar uma atipicidade do fato no descaminho ou no contrabando? Vai ser questão de sua prova. Eu posso aplicar esse princípio de insignificância em relação aos valores que vieram de descaminho, de contrabando? Então o cara foi lá no Paraguai, trouxe uma mercadoria lá sem pagar o imposto, e essa mercadoria equivale a 10 mil reais. 10 mil reais. Eu posso aplicar o princípio de insignificância? No descaminho você pode. No contrabando, não.
É impossível aplicar o princípio de insignificância no contrabando. No descaminho, eu posso aplicar o princípio da insignificância se o valor da mercadoria que não foi pago o imposto é de até R$20.000. Até R$20.000 na mercadoria de descaminho, eu posso aplicar o princípio da insignificância. Tranquilo? É uma questão de prova também possível? É possível, nada impede de querer cobrar sobre isso. Certo? Descaminho e contrabando, então é isso. A gente tem uns incisos aqui para serem tratados também, mas aqui é mais questão de leitura, tá? Para a gente ler e entender o que pode configurar o descaminho também. Ó. Incorre na mesma pena, ó, 334, descaminho. Incorre na mesma pena quem pratica navegação de cabotagem para os casos permitidos em lei, fora dos casos permitidos em lei, pratica fato assimilado em lei especial desse caminho, vende, expunha à venda, mantém em depósito de qualquer forma, utiliza nessa atividade comercial que introduziu clandestinamente no país, está vendo aí? Adquire ou recebe oculta da atividade comercial, a mercadoria de procedência estrangeira, então sem documentação necessária, então tudo isso aí vai se equiparar ao descaminho. O contrabando também tem aqui, ó, a palavra primeira da mesma forma. Incorre nas vezes penas quem? Pratica fato assimilado em lei especial de contrabando, importa ou exporta clandestinamente mercadoria, reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. Então a mercadoria está para exportação, volta ela para o país, reinsere ela no país. Então aqui estão as atividades relacionadas ao contrabando também. A gente já viu muito em jornal, notícia de jornal, aparece muito uma caixa lá cheia de mercadoria, cheia de celulares, por exemplo, jogos eletrônicos, que foi pego pela polícia na fronteira, e fala assim: quadrilha é presa por suposta prática de contrabando. Isso acontece muito. É contrabando isso? Não, é configurar um desse caminho. Tranquilo? Vamos seguir então, 335. 335 fala o seguinte, ó. Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. Impedir, perturbar ou fraudar uma concorrência pública ou venda em asta pública promovida pela administração federal, estadual ou municipal ou por meio de entidade paraestatal. Afastar ou procurar afastar um concorrente ou um licitante por meio de violência ou grave ameaça, ou por meio de fraude, ou com um oferecimento de vantagem. Então, aqui lembra o seguinte: é o particular que pode incorrer nesse crime. Então, estava ocorrendo uma licitação, estava fazendo uma compra de mercadorias de papelaria para a prefeitura municipal e faz uma licitação lá para ver qual vai ser a papelaria que vai fornecer essa mercadoria para a prefeitura. Aí vem um particular que é dono de uma empresa e utiliza de uma violência ou utiliza de uma ameaça, uma grave ameaça, ou faz uma fraude ali na sua documentação. Ele pratica uma violência ou uma ameaça contra o seu concorrente. Fala assim: ó, eu sei que tem essa licitação aqui, mas vaza fora, porque senão tu vai ficar feito do seu lado. Não concorre para essa licitação aqui, senão vai acontecer isso e aquilo. Então ele utilizou uma violência ou uma ameaça para afastar um concorrente ou um licitante. É o particular que comete esse crime. Ou ele utiliza uma fraude, ele põe um valor ali alterado, um valor que não está correto com a licitação.
Ou ele faz um oferecimento de uma vantagem. Fala assim, ó, eu te pago tanto para você sair da licitação. Ou eu pago tanto para a administração pública me fornecer aqui a licitação, para eu ser o seu licitante. A empresa, né, pensadora do documento. Tranquilo isso também? Particular, como é que escreve? Lembra disso? Ó, parágrafo único. Quem que vai concorrer nessa mesma pena? Ó, quem se abstém de concorrer ou licitar em razão da vantagem oferecida. Então, aquele particular, ó, ele vai oferecer a vantagem para uma outra empresa. E esse particular está respondendo pelo crime já. Agora, a outra empresa que receber essa vantagem para não participar da concorrência, da licitação, também responde pelo mesmo crime. Tanto quem paga a vantagem quanto quem recebeu a vantagem. Então, cuidado, porque pode ser questão de prova também. 336 aí, seguindo. Letra de lei, isso aí, ó. Inutilização de edital ou sinal. Rasgar, ou de qualquer forma. Inutilizar, conspurcar, edital afixado por ordem de funcionário público. O que é edital afixado? Na prefeitura às vezes tem um mural, tá? Tem um mural lá, aí vai fazer, o prefeito faz uma portaria lá, ou um decreto, uma determinação sobre atos da administração ali, o que se pode e o que não pode fazer. Aí vem um particular lá e rasga esse edital que foi pregado nesse mural, uma folha de papel mesmo, né, com umas determinações. Torna inutilizável esse edital, da mesma forma. Então, quem comete isso aqui é o particular, lembre-se disso. Violar, utilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou cerrar qualquer objeto. Então, o selo público ali, o emblema que tem da prefeitura municipal, por exemplo, se ele foi inutilizado em algum documento, por dó, né, por vontade de fazer isso, o particular responde por esse. Tranquilo? Pode seguir? Vamos lá, 337, ó. Subtrair. Subtração ou inutilização de livro ou documento. Caracteriza, né, a mesma forma aqui do anterior. Subtrair. O que é subtrair? Tomar para si, né? Furtar. Ou inutilizar total ou parcialmente um livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício ou de particular em serviço público. Então, o que é isso? É o particular que pega um documento público, um processo público e torna ele inutilizável ou subtrai ele. Então, o cara está sendo investigado por uma infração contra o meio ambiente. Aí ele sabe desse procedimento administrativo lá na secretaria e vai lá e pega esse documento. Some com esse documento, né? Ou ele inutiliza, torna esse documento inutilizável, ainda que parcialmente. Ele responde por esse crime. Ó, a pena disso aqui, ó, 2 a 5 anos, se o fato não constitui um crime mais grave. Por que um crime mais grave aqui? Existe o artigo 356, né, 314 também. 314, que a gente viu lá, o funcionário público também comete esse crime. Aqui lembrando que é o particular, certo? Esse crime aqui do 337A, eu só vou comentar ele para você saber que ele existe e que ele tem previsão no código. Mas eu acho muito difícil cair, né? É um crime que não tem a ver com a nossa atividade. Aqui é uma sonegação de contribuição previdenciária. Quem pratica isso aqui? Particular. Suprimir ou reduzir uma contribuição social previdenciária e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Então, aquela empresa privada lá
ela tem que fazer uma contribuição social, previdenciária, né? Tem os funcionários ali, tem os funcionários com carteira assinada, e para isso tem que fazer uma contribuição com o INSS. Todo mês ali tem que fazer um levantamento do valor e tudo mais. Se ele reduz o valor dessa contribuição, com essa intenção de reduzir, ou se ele suprimir, ocultar o valor da contribuição previdenciária, pode incorrer nesse crime. Quais são as condutas? Omite de folha de pagamento, omitir a folha de pagamento da empresa. Tá? Vou passar aqui bem rápido para a gente entender. Deixar de lançar mensalmente os títulos próprios da contabilidade da empresa.